A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vou fazer aqui um vídeo para vocês, para louvar e agradecer a Deus. Queridos irmãos, eu quero pregar uma palavra do Senhor Jesus. Primeiro vamos orar, vamos agradecer a Deus por cada dia, por cada minuto, pela graça do nosso Senhor Jesus Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, Senhor Jesus, Deus, ó Pai, eu agradeço ao Senhor, que eu possa, Senhor, ó Pai, que todos possam receber, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor Jesus és o Cristo, Senhor. Da revelação, o Senhor nos libertou do império da morte e nos transportou para a Sua luz, que o Senhor é o verdadeiro, o Cristo. Amém. Irmãos, eu vou falar para vocês, compartilhar para vocês uma palavra. O tema é assim: quem é Jesus? Mateus 16, 13 e 20. Todo mundo busca Jesus por algum motivo, por alguma situação, por alguma coisa na sua vida, mas não sabe quem é Jesus, não sabe o que significa o Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus da parte da Cereia, Filho interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E ele disse: um João Batista, outros Elias, outro Jeremias e outro alguns dos profetas. Irmãos, todo mundo busca Jesus por alguma coisa. Todo mundo busca de Jesus por causa, como Elias buscava Jesus, por causa buscava Deus. Elias porque era um profeta de milagres, fazia muitos sinais. Ou como Jeremias, o profeta que chorava, o profeta que orava a Deus. Ou seja, ou como João Batista, do arrependimento dos pecados. Mas quando João Batista foi para pedir dois servos, ele não creu. Ou seja, duvidou. Mas João Batista é arrependimento dos vossos pecados. Ou seja, mas muitas pessoas buscam Jesus por alguma situação, buscam Jesus por alguma coisa na sua vida, mas não buscam, não sabe qual é o grande problema do homem, o grande problema que trouxe o homem para a morte. Irmãos, eu quero ler para vocês aqui, ó. Todos os crentes dizem crer que Jesus, mas não sabem principalmente quem é Jesus. Por isso estão errantes, estão fracassados. Devemos crer claramente que Jesus, o poder, começa uma vida de fé correta. Como devemos crer em Jesus? Como é que devemos conhecer Jesus? Irmãos, a Bíblia diz aqui, ó. Esta religião originalmente se chamava Paneia, era um lugar de idolatria, onde se habita edifícios, templos ao deus grego, os pastores na natureza Pan. O Antigo Testamento, essa região chama Baal-Gad. Josué 11, 17. A Bíblia hoje Josué de número 11, 17. 11, 17, que diz assim: Deus o monte Nalaque, que sob o Cerbade de Gel, no vale Ebiano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Irmãos, quando Adão pecou, quando Adão fracassou contra Deus, desordenou as ordens de Deus, o que aconteceu? Adão se tornou escravo de Satanás. Adão, pela descendência de Adão, somos por descendência, pela nossa natureza humana pecaminosa, somos descendentes, filhos de Satanás.
por natureza. A Bíblia vai dizer que o nosso rei, que Deus fez nós como a semelhança, as características de Deus. Ou seja, Deus fez nós como rei. Deus fez nós como filhos, como Deus, mas menor do que ele. Ou seja, Deus é maior do que todos. Deus fez o homem para viver com Deus, mas o homem perdeu tudo. Por quê? Pela desobediência, por causa do pecado que havia lá por causa de Satanás. Ou seja, diz aqui, ó, 12:7. 12:7 diz assim: estes são os reis da terra, os quais Josué, filho de Israel, feriram algum do Jordão para o ocidente deste Baal-Gade, no vale libiano, até o monte Lalaki. O sobre Sei, Josué deu às tribos de Israel possessão segundo as suas divisões. Hoje, 13:5, já vou 13:5, assim, como também a terra dos Gabalitas e todo o Libiano nascendo do sol, desde Baal-Gade até o pé do monte, até a entrada de Balaate. Todos por natureza são filhos de Satanás. Todos, quando Deus criou o homem para viver com Deus, mas hoje o homem perdeu a semelhança de Deus. O homem rejeitou a palavra de Deus. O homem se afastou do Criador. O homem hoje vive para Satanás. Hoje o homem vive no curso deste mundo, fazendo as vontades de quem? De Satanás. Hoje o mundo não conhece o seu verdadeiro inimigo. Hoje encontra seus inimigos nos seres viventes. Deus criou nós como alma vivificante diante de Deus, almas espirituais. Nós somos seres espirituais de Deus. Mas como é que nós perdemos isso, a nossa semelhança de Deus? Por causa do pecado. E quem que voltou a paz com o homem? Quem voltou a paz através com Deus de volta? Quem trouxe a reconciliação? Quem que trouxe o amor de volta? Quem trouxe tudo de volta? O Cristo. Ou seja, Jesus Cristo. Ó, Baal-Emon, Juízes 3, entendeu? 3:3 até 1. Juízes 3. 1. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, por elas provar Israel e saber todos que sabiam todas as guerras de Canaã. Deus nos fez muitas promessas. Muitas promessas, falou que nos ia nos dar a terra de Canaã. O que significa a terra de Canaã? 1 Crônicas 5, 2-3. Primeira Crônicas. Capítulo 5. Do 2-3. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e ele veio soberano, porém o primogênito foi José. Foram, pois, os filhos de Rubi, o primogênito de Israel, Enoque, Pali, Ezron e Carme. Quem foi o primogênito? Porque eram religiosos, portanto, para a adoração de Baal a Canaã. Agora, o mais importante. A época de Roma, o imperador romano Felipe Herodes uniu seu nome de César Augusto para renomear essa religião a casa de Felipe. O povo de Israel serviu de constantemente outros deuses, cometeu a idolatria à terra de promessa de Canaã. Por isso foi feito um povo estrangeiro. Nessa religião, Jesus faz uma pequena pergunta importante. Faz uma pergunta e ilustra a razão pela qual o povo de Deus aparece. Todos pela descendência de Adão. Por causa do pecado de Adão, todos se afastaram de Deus e viveram segundo as obras de Satanás. Viveram no curso deste mundo, fazendo a vontade de quem? De Satanás. Dos pensamentos, estavam debaixo da ira de Deus.
ou seja, estavam debaixo da ira do Senhor. Ou seja, quem poderia trazer o homem de volta a Deus? Quem poderia ressuscitar? O homem tinha um problema. O homem tinha um problema que traz todos os problemas. O homem estava num problema, num pecado que o homem não podia resolver. Não sangue de bode, sangue de novinho, sangue de bezerro não poderia apagar o pecado que ele estava. Ou seja, Jesus Cristo é o profeta do céu, o sacerdote do céu, o rei do céu, o ungido do céu, que poderia apagar o pecado da humanidade. Jesus, depois de ter mostrado a palavra, sinais, curso através dos seus 3 anos de ministério, ele dava a pergunta: quem diz aos homens quem é Jesus? Quem diz aos homens que é Jesus? As pessoas pensam que Jesus é João Batista, que fez movimento em reforma da política ou social. Penso que Elias, um profeta que poder, que faz milagres e curas e sinais. Penso que é Jeremias, um profeta de lágrimas, que curou pelos órfãos as viúvas. Penso que é Jesus, muitos dos profetas. E divide as pessoas que Jesus está maneira. O povo de Deus parece colonizado. A igreja hoje também crê que Jesus está de maneira. Por isso os cristãos estão caindo. Uma é um evangelho que todos liberação, o ministério e foco. Os dons, o foco, caridade e fratropia. Plurismo religioso, movimento e inflação. Vós diz que eu sou. Mateus 16:15. Quem é Jesus? Hoje, como é que as pessoas creem que Jesus? Só tem uma resposta. A resposta está nesse capítulo. Quem é Jesus? Simão Pedro respondeu, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como devemos crer em Jesus? Que Jesus é o Cristo. O que significa o Cristo? Jesus, Deus falava que todo aquele que crê em seu nome tem vida nele. A Bíblia diz, João 19:30, que estava consumado. Tomado o vinagre e estava consumado. E ele apagou para sempre todo o pecado. Ou seja, pela sua morte, ele completou a carreira. Ou seja, quando ele, capítulo 20:30, diz assim: está escrito, todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, eles têm vida nele. Então, se creres que Jesus é o Cristo, tem vida nele. Então, por causa do pecado de um, entrou a morte, mas por causa da obediência de um homem, entrou a justiça, ou seja, todos se tornaram salvos pelo nome de Jesus, o Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Hoje o Evangelho fala da morte eterna. O Evangelho fala da morte espiritual. O problema que o homem não pode resolver. O pecado que entrou no mundo. Gênesis capítulo 1 até o versículo 7. Que diz: a serpente é a mais sagrada de todos os animais. Falou para Eva: não pode comer de todas a fruta do jardim. E ela disse: podereis comer, mas a que está no meio do jardim não comereis. No dia que tocar, nem tocareis, nem olharei, nem desejarei. No dia que tocar, comeis, certamente morrerá. Eles comeram, e diz que os seus olhos abrirão. E eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. Ou seja, Deus disse: não pode comer, no dia que tu comer, tu vai morrer. Eles morreram espiritualmente. Se afastaram de Deus, se afastaram do Criador, se afastaram do Deus vivo. Ou seja, o homem que vivia com Deus se afastou de Deus. O homem que foi criado como rei, teve autoridade, foi dominado por Satanás, virou escravo de Satanás, estava sujeito à morte, à escravidão, sendo escravo por Satanás. E diz aqui, os discípulos também pensaram que Jesus, por isso não lhe responderam. Ou seja, somente Simão, Pedro, confessou precisamente que Jesus é o Cristo. Cristo é o ofício
foi o sacerdote e profeta, o ungido. Isso significa que solucionou completamente o problema fundamental que o homem causa, todos os problemas: Satanás, pecado, separação de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é o pecado fundamental. O pecado que separou o homem de Deus. O pecado que o homem tinha desde o princípio. A separação do homem de Deus. Que tirou o homem de Deus. Satanás enganou a Eva. Por que ele usou a serpente? Porque a serpente era sagaz, era inteligente e era pequena para ela entrar na floresta. Ela entrou, fez a Eva comer e deu para o marido. Porque hoje muitas mulheres ou muitos casais perguntando onde tu tá, como é que tu tá, tudo bem? Entendeu? Hoje o que a gente tem que fazer? Crer que Jesus é o Cristo. E temos que botar o caminho de Deus. A palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, pelo Cristo. Todos que receberam a palavra de Deus, todos que receberam a luz, que Jesus é o Cristo, tem vida nele. O pecado fundamental, o pecado da separação de Deus, aonde o homem se transformou em inimigo de Deus, aonde o homem se tornou pecador, imundo perante Deus, o Cristo ressuscitou para te dar justiça, santificação e libertação. Ou seja, tu foi livre pelo Cristo. Tu foi santificado pelo Cristo. Em Cristo tu é justificado para a glória do Cristo. Ou seja, em Jesus em Cristo tu é justo. Em Cristo tu é separado do mundo. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo tem vida nele. O peixe fora da água, ele morre. A árvore sem a raiz na terra, ela morrerá. Ela, se arrancada da terra, ela vai morrer. Nós somos assim, nós fomos criados uma terra. Nós temos que receber o Espírito de Deus para viver. Com o Espírito de Deus tu vive. Sem palavra tu morrerá. Mas com palavra que Jesus é o Cristo, tu viverá para todo sempre. Amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra abençoada. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo tem vida nele. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias, que vem como Cristo para salvar o homem do pecado fundamental. O grande problema do homem, que o homem tem um problema, que o homem não consegue resolver. Jesus é maior do que todos os profetas, de todos os sacerdotes, de todos os reis. O rei veio para proteger o povo. O profeta para conectar o homem e transmitir a palavra. O sacerdote para perdoar os vossos pecados que cometeste. Que ele veio que matar um animal e aquele animal seria passado todo o teu pecado para ele. Ou seja, a reconciliação de Deus. Encontrar-se com Deus através dali, do sangue de bode. Ou seja, mas pecado, ou seja, holocausto e oferta não quiseste. Ou seja, Hebreus diz isso. Hebreus diz que o holocausto, isso era uma sombra do que Jesus iria fazer. Jesus foi a oferta pelo pecado. Jesus foi o corpo pelo pecado. Jesus foi o sangue pelo pecado. Jesus foi o profeta do céu, o sacerdote do céu, o rei do céu, o ungido do céu. Deus não poderia morrer. Ele teve que vir como filho para te perdoar de todo o pecado fundamental, a morte eterna, o pecado eterno, a separação eterna, de te deu justiça eterna em nome de Jesus o Cristo. Amém? Vamos orar, irmão. Senhor Deus, o meu Pai, Senhor, todos que ouvir essa mensagem, Senhor, no YouTube, Senhor, ou aonde eles transmitirem essa palavra, Senhor, seja feito, eles creem que Jesus é o Cristo, Pai. A revelação do Senhor Jesus é o Cristo, Pai, que somos, Senhor, os seus reis, e Tu é o governante, Senhor, que governa nossas vidas. Guia pelo caminho da verdade, guia, Senhor, pelo Teu caminho, pelos Teus pensamentos, nos guia, nos conduz, ó Pai, que o Senhor é o Jesus, o Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém. Terminamos.